Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado do frango, como que está então o decorrer desse setor nesse mês de outubro, esse comecinho de mês, e como que foi esse mercado ao longo de setembro. E para trazer essas informações para nós, a gente convida a Juliana Pila, que é analista de mercado da Scott Consultoria. Seja muito bem-vinda, Juliana. Olá, Letícia, e a todos que nos assistem. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Juliana, o mês de agosto foi um mês de preços bastante baixos, né, para o mercado do frango. Inclusive, alguns analistas do mercado do boi gordo traziam informações ainda em agosto de que a arroba do boi ela vinha baixando e um dos fatores seria a competitividade com a carne de frango. Como que a gente passou de agosto para setembro? Vamos começando em partes nessa ordem cronológica. Bom, os preços, né, no mercado de frango realmente tiveram um avanço aí nas cotações, principalmente no mercado atacadista, né? Em setembro, comparando a média do mês de setembro com o mês de agosto no mercado atacadista, a gente teve um aumento de 4%. Já nas granjas, esse movimento de alta ele foi menos intensificado, né? Então, nas granjas aqui de São Paulo, essa valorização ela foi menos intensa. E isso aconteceu justamente, né, por esse incremento na demanda que a gente observou junto a uma oferta um pouco mais comedida. Então, realmente, essa competitividade com a carne bovina, né, acabou melhorando aí a saída da carne de frango. E essa oferta mais comedida, depois que a gente viu esses preços mais baixos em agosto, ela foi se ajustando, vamos dizer assim, o produtor, ele foi diminuindo a oferta, ele foi controlando um pouco mais para poder ter essa modulação de preços que a gente está vendo agora? Isso, exatamente, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Os preços do frango nas granjas aqui de São Paulo já está há 45 dias em R$ 5 o quilo, né? E uma estabilidade aí perdurando por um período, né? E é justamente em função desse ajuste, né? Desse equilíbrio entre a oferta e a demanda. Eu acho que também cabe a gente destacar, né? Que eu acabei não comentando na primeira questão a respeito do mercado atacadista, que a gente veio observando aí uma recuperação de preços que a gente chegou até no patamar aí acima dos R$ 7, que não era visto desde o final do ano passado, essas cotações, né? Então, realmente, esse equilíbrio acabou colaborando com esse avanço nos preços. E, Juliana, agora para o último trimestre do ano, quais são as expectativas? A gente veio desempenhando muito bem nas exportações, principalmente no volume. A gente sabe que as três proteínas de origem animal, elas têm tido um preço mais baixo pago no exterior comparado aos meses no ano passado. Mas o que se espera agora para o último trimestre, tanto para a demanda aqui interna quanto para a demanda externa? Bom, falando um pouquinho da demanda interna, né? No último trimestre do ano, nos últimos meses, a expectativa é positiva, né? A gente tem um incremento nos salários, os 13º salários recebidos pela população. A gente também tem as contratações temporárias, isso acaba movimentando um pouco mais a economia e, de certa forma, a demanda acaba melhorando aqui no mercado interno. Com relação às exportações da carne de frango, em setembro, a gente fechou com um volume acima, né, do que a gente observou em igual período do ano passado. E como você comentou, apesar desse incremento no volume exportado, o faturamento foi menor, né? O valor pago pela tonelada da carne de frango ele foi menor, então no faturamento isso acabou reduzindo em relação ao igual período do ano passado. A gente vê um mercado internacional, né, uma economia aí um pouco fragilizada, principalmente, né, a China, que é o nosso principal destino da carne de frango. Mas, né, com essa demanda no mercado interno que deve se aquecer, isso deve dar um ímpeto aí para o aumento de preços no mercado interno. E com esse aumento de preços, o produtor ele deve manter os alojamentos como estão, para não haver também aquela sobreoferta, né, e de repente os preços caírem de uma vez, ou o produtor é capaz de se animar um pouquinho mais e acabar alojando um pouco mais de aves, Juliana?
Bom, isso a gente é um ponto de atenção realmente, né? A gente vê esse ano uns custos, principalmente com milho, um pouco mais baixo, isso acaba incentivando aí um pouco mais o incremento nesses alojamentos, né? Mas outra coisa também que a gente tem que contrabalancear nisso tudo é realmente aquele fator da competitividade, como a gente comentou no começo da nossa conversa, né? Em setembro, a competitividade com a carne bovina foi uma das mais baixas, né? Então, isso tudo a gente também tem que acompanhar para saber se realmente vale a pena a gente investir nesse alojamento ou também tirar um pouco o pé nisso. Tá certo. Juliana, muito obrigada pelas informações, viu? Você e toda a equipe da Scott Consultoria, dentro de cada especialidade de cada analista aí da equipe de vocês, são sempre muito bem-vindos aqui no Notícias Agrícolas. Eu é que agradeço a oportunidade e a gente está sempre à disposição. Tá aí, então, estivemos com a Juliana Pila, que é analista de mercado da Scott Consultoria, nos falando um pouquinho sobre o mercado de frango e nos trazendo esse movimento de recuperação, né, que veio de um ajuste entre oferta e demanda, né, lembrando que o mês de agosto foi um mês de preços mais baixos e, inclusive, a Juliana ela trouxe uma comparação entre os preços de setembro e os preços de agosto. Então, olha só, no atacado, comparando o mês de setembro e o mês de agosto, a média de preços em setembro houve um aumento de 4% e nas granjas também houve um certo aumento, mas a Juliana ela disse que foi um pouquinho mais comedido, mas isso veio de uma demanda um pouco mais aquecida e uma modulação, portanto, na oferta. E a Juliana ela vai contando para a gente, portanto, o que se espera nesse último trimestre do ano, uma demanda mais aquecida aqui no mercado interno. As exportações elas seguem com bons volumes, né? Volumes que estão dentro do esperado, do que a gente está acostumado, vamos dizer assim, a atingir nas exportações, mas a questão é o preço pago pela carne exportada pelo Brasil, né? Não só a carne de frango, mas a carne bovina e a carne suína, elas têm registrado valores abaixo do que os vistos no ano passado, então isso é uma questão que vem sendo pontuada, há algum tempo. Então, o que se vê é que a demanda interna, segundo a Juliana, pode melhorar um pouquinho esse mercado, mas o produtor também precisa ficar um pouco de olho, né, na questão da animação, né, de alojar mais aves e isso, de repente, causar uma sobreoferta e trazer os preços um pouquinho mais para baixo. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você. Fique ligado. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.